Olá, meus irmãos, meu nome é Lorenzo, um trabalhador dessa casa e do movimento espírita, e hoje nós vamos conversar sobre a ascensão moral frente às pandemias, um assunto para lá de urgente que nós as entendamos. Bom, mas para começarmos vamos fazer uma oração pedindo a Deus, a Jesus, ao plano espiritual, aos dirigentes espirituais dessa casa e desse trabalho, que sejamos iluminados, intuídos, para que possamos ser o melhor veículo de propagação das boas informações que nos possibilitarão, ao longo da nossa vida, obter sucesso na nossa presente encarnação. Então, vamos pedindo para que os nossos trabalhos transcorram dentro de um clima de paz, de amor e de muita harmonia entre todos nós. E que assim seja. Bom, vamos começar falando sobre classificação de mundos, né? Então, o Evangelho nos traz a diversidade de mundos, né, que nós temos. Então, começamos com os planetas primitivos, passamos para provas e expiações, onde nós estamos. Depois, a regeneração, planetas felizes e planetas celestes. Esse é o problema. Nós estamos num planeta de provas e expiações, e a característica do planeta de provas e expiações é que o mal ainda sobrepõe o bem e a matéria ainda sobrepõe a espiritualidade. Mas estamos sempre seguindo a lei do progresso, não só individualmente como seres, mas também os planetas seguem essa lei do progresso. E por hoje estamos num processo de transição planetária que visa transformar esse orbe num planeta em regeneração. Os objetivos das encarnações nos planetas, elas têm que casar as duas coisas juntas. A gente reencarna num planeta porque ainda vibra conforme a pulsação daquele planeta, né? Então, se nós reencarnamos num planeta de provas e expiações, é porque ainda vibramos, ou nas últimas encarnações, ainda havíamos vibrado com esse tipo de planeta. Ocorre que nós estamos numa transição, né? Como já foi dito, e daqui para frente não temos outra alternativa senão em nos melhorar e ascender moralmente nessas oportunidades. Então, a reencarnação hoje se justifica pela oportunidade que Deus nos dá de voltarmos mais uma vez ao corpo carnal, né? Sempre é bom, lembrar que somos seres espirituais, por ora necessitando da carne para a evolução moral. Então, quando nós reencarnamos aqui, Deus nos dá essa oportunidade de fazer diferente do que fizemos nas outras encarnações, porque senão não estávamos mais reencarnados aqui. Isso é uma afirmação corrente, né? Se a gente está encarnado, algum problema a gente tem. Então, não se justifica a encarnação por outra coisa, né? E ainda ganhamos a bênção de Deus do esquecimento das coisas que fizemos nas nossas últimas encarnações, até porque, às vezes, esse confronto não seria muito legal para a gente, porque a gente ia descobrir que a gente nunca foi, nem sempre foi esse bonzinho que a gente procura ser hoje, né? Por muito tempo fomos algozes e, por outras vezes, vítimas, e isso faz parte da evolução na carne, né? Então, precisamos ainda da matéria para que consigamos, através da dor, das provas, das expiações e até das alegrias, das recompensas, evoluirmos como seres humanos. Então, o destino dos seres humanos está previsto nas leis morais, na lei da evolução. As leis morais nos dizem que tudo está encadeado, do átomo ao arcanjo. Ou seja, essa é a grande viagem humana.
nós através dos bilhões de anos, começando como átomos, e nos ascendendo moralmente, até chegarmos à angelitude. Essa é a caminhada. Mas eles também nos dizem que nós estamos do átomo até o reino hominial, que é o que a gente está vivendo hoje, a mesma distância do hominial ao celestial. Ou seja, a gente está no metade do caminho, mas isso é uma boa notícia, porque já estivemos lá no início do caminho, alguns bilhões de anos. Tomara nós não precisemos mais de alguns bilhões de anos para chegar aos celestes, porque isso vai depender da construção moral que nós fizermos e do entendimento do processo reencarnatório e evolucional que as obras básicas nos trazem. Quanto antes esses conhecimentos adentrarem dentro do nosso coração e fazerem parte do nosso dia a dia, sem que com isso eu esteja fazendo isso por medo, mas sim porque eu sinto a necessidade de me melhorar como ser humano, mais cedo eu vou chegar nos planetas celestes. Se esse é o objetivo que a gente foi criado por Deus, no princípio inteligente. Então, gente, essa ascensão moral, a gente consegue alcançá-la dentro do Espiritismo com algumas ferramentas bem bacanas que as obras básicas nos trouxeram. Dentre elas, a reforma íntima. Santo Agostinho fazia isso diariamente. Ao final de um dia de trabalho material, ele se reunia no seu quarto com a sua consciência e começavam a fazer um estudo de tudo aquilo que foi feito durante o dia, das ações, dos pensamentos, enfim. E aí se colocava uma coluna dos negativos e uma coluna dos positivos. E fazia essa arrolagem de situações. Santo Agostinho fazia o seguinte: das ruins, ou ele modificava ou pedia perdão por aquele que ele tinha impensadamente prejudicado, e as boas ele continuava fazendo, melhorando. Isso é uma evolução moral, tanto é que ele participa, Santo Agostinho participa dos espíritos que trouxeram nas obras básicas informações referentes à nossa evolução e referente às revelações do mundo material e do mundo espiritual. Né? Então, o espírita tem, né, dentro de si os conhecimentos que as obras básicas nos trazem. E esses conhecimentos são o que Jesus deixou para a gente através dos espíritos superiores, codificado por Allan Kardec, como um manual muito seguro para obtermos sucesso nas nossas encarnações. O problema nunca foi, a gente costuma dizer, nunca é a gente ler os livros. A questão é botar em prática. E o espírita só consegue ensinar pelo exemplo. E para eu conseguir ensinar pelo exemplo, eu tenho que começar a fazer para que as pessoas enxerguem aquilo que eu estou fazendo e se convençam que aquilo é um bom caminho, porque enxergam a nossa transformação moral através dessa nossa reforma íntima. E elas vão chegar a nós e perguntar: pô, por quê? Como? Como tu te transformaste tanto em tão pouco tempo? Aí se abre um caminho para que a gente converse sobre as coisas do Espiritismo. Porque a nossa fé é raciocinada. Nunca se esqueçam disso, a gente não pode impor às pessoas a nossa fé. Ela tem que entrar dentro de nós e ser coerente com a nossa existência e a gente conversar com a nossa consciência e dizer: pô, isso é muito legal para a gente, isso é legal para o meu espírito, para a ascensão moral do meu espírito. Então, a partir de hoje, eu vou começar a mudar. Eu vou tentar fazer essa mudança ainda nessa vida, aproveitando essa vida. E não importa quantos anos eu tenha. Se eu tiver 8 anos ou tiver 90 anos, 100 anos, não importa. A gente tem que sempre se lembrar que somos trabalhadores da última hora. E por sermos trabalhadores da última hora, o nosso pagamento vai ser igual aos trabalhadores da primeira hora. Toda a mudança que for feita no coração da gente, porque a gente acredita na mudança, essa vai valer para as nossas encarnações futuras. E a gente também lembra que a ascensão
do planeta também existe. As leis, a lei do progresso também não só trata da lei individual, do progresso do ser humano, mas também do progresso dos planetas, que são obrigatoriamente elevados a planetas que receberão espíritos mais elevados. E é o caso do que está acontecendo hoje na Terra. Hoje nós estamos num planeta em transição para um planeta em regeneração. E vão ficar aqui nessa Terra quem vibrar com o planeta em regeneração. Ou seja, quando a gente conseguir ascender sobre a matéria, o espírito ascender sobre a matéria, aí nós estaremos prontos para o planeta em regeneração e os planetas felizes. Porque na característica desses planetas, nos dois, o regeneração e os felizes, o mal ainda existe. Mas ele é sobrepujado pelo bem. E, efetivamente, na questão do regeneração, esse período da ascensão moral em cima da matéria, ele vai depender de nós. Da velocidade que nós entendamos que isso é o essencial para conseguir prosseguir nessa lei do progresso. Então a gente tem que pensar nisso. O planeta está mudando, né? E com isso vem, agora nesse limiar, as grandes mudanças. Hoje nós vivemos uma pandemia mundial que está nos ensinando e muito para quem quer enxergar o ensinamento. Né? Então a gente imagina o seguinte, a pandemia é coisa moderna, é ira de Deus. Não, não é não. Pandemia é uma consequência da nossa sociedade materialista, daquilo tudo que a gente faz a respeito do nosso orbe e do nosso meio ambiente. Então, em 1857, Kardec já trazia, através do Livro dos Espíritos, a resposta para isso, na lei da destruição. Ele dizia, ou diz, na lei da destruição, os espíritos superiores, através de Kardec, né, porque foram os espíritos superiores que o fizeram, a lei da destruição, a pergunta foi feita, é necessária a destruição? A resposta é simples e concisa. Sim. É necessária a destruição para que tudo se progrida no orbe, na Terra, para renovação. Ok. Existe diferença entre destruição humana, aquelas e a planejada? Eles dizem que sim, que as planejadas elas servem para isso, para fazer com que se alavanque o progresso no orbe terrestre. E as causadas pelo ser humano? Essas não. Mesmo que elas estejam futuramente dentro do planejamento, se eu antecipar essas destruições, eu vou ter que resgatar aquilo que eu estou fazendo. E aí entra também conceitos do espiritismo, de ação e reação, que vão fazer com que cada ação que eu tiver vai ter uma ação em contrária a nós. Sejam em atos bons, que eu vou ter que resgatar depois, através de provas, ou atos bons que vão fazer com que eu ascenda moralmente, ou seja, colha os frutos daquilo que eu plantei, seja bom ou seja ruim. E como é que eu vou saber se o que eu estou fazendo é bom ou é ruim? O Evangelho elucida essa questão. Quando ele define bem e mal, ele diz o seguinte: bem são todas aquelas ações e pensamentos que fazem a gente se aproximar das leis de Deus. E mal são todas aquelas ações e pensamentos que nos afastam das leis de Deus. Onde é que estão as leis de Deus? Nas obras básicas e na nossa consciência. Está gravado no nosso espírito. A gente já nasce com a ideia de bem e de mal. Mas se a gente não se lembrar, porque às vezes a memória é curta, a gente vai para o Livro dos Espíritos e lê as leis morais. São fantásticas. E depois de ler o Livro dos Espíritos, o Evangelho junto, a gente já tem um caminho muito interessante, muito seguro, para entender o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer.
Mas o mais legal disso tudo é que Deus também nos deu o livre-arbítrio para escolher. E hoje nós estamos num momento limiar de escolhas. Tudo que eu fizer daqui para frente, não que antes já não ocorra, mas hoje vai ser muito mais profunda essas consequências daquilo que eu estou fazendo. A tal ponto que vai ser o diferencial de eu voltar a encarnar na Terra, num planeta em regeneração, ou ser transportado daqui para um planeta primitivo, porque eu ainda vibro com o mal, eu ainda pratico o mal e sou renitente nisso, não quero mudar. Bom, aí nós vamos ter que desacoplar desse planeta, porque magneticamente já não vamos mais poder reencarnar aqui, e vamos ser levados para outros, mais atrasados, para que a gente consiga ser os que vão dar o up nessas sociedades mais primitivas. Já aconteceu com a Terra. Os capelinos vieram para cá para fazer isso, e foram retirados dos seus orbes por causa disso. E a maioria deles já conseguiram voltar, mas tem gente que ainda está por aqui, né? Então, gente, essa necessidade da destruição, ela se faz necessária porque nós precisamos crescer. Mas, especificamente a respeito dessas destruições necessárias, eles fazem o rol delas, e uma das destruições necessárias se encontram as pragas, os vírus, as pestes. E o que a gente está passando hoje não é uma peste? E a consequência disso é que nós precisamos ainda passar por pestes e por destruição necessária, porque somos moralmente inferiores. Porque logo a seguir eles fazem uma pergunta se a necessidade da destruição necessária se faz nos planetas superiores. E a resposta é bem simples e de fácil entendimento. Eles dizem que não. Que à medida em que a sociedade se eleva o espírito acima da matéria, ou seja, ascende moralmente, essas destruições são cada vez menos necessárias. Então, se a gente não quer mais pandemias no futuro, vírus, e já passamos por algumas, né? No século passado, passamos por mais de duas grandes, né? Além de se contar peste negra, gripe espanhola, H1N1 e outras tantas. A gente já passou por coisas em nível mundial. Só que agora, hoje, o mundo está muito pequeno por causa das viagens, né? Então, isso se espalha muito rapidamente, que era diferente do que no passado, que se dependia de navios, enfim, coisas mais lentas. Hoje, a gente tem um avião que, em 5 horas, a gente atravessa o Atlântico. E foi o que aconteceu com a pandemia. Ela veio da China rapidamente, se espalhou pelo mundo através dos aviões. Precisamos disso ainda? Precisamos. Porque a gente não pode esquecer ainda que a gente está num planeta de provas e expiações. Mas, se eu entender o processo, eu começo a modificar a minha psicosfera, eu começo a modificar os meus pensamentos, os meus atos, para que eu, me melhorando, me junte as pessoas que querem se melhorar, e assim a gente vai fazendo uma melhora da psicosfera coletiva, que é o somatório também dos pensamentos e das ações de uma população, de um país e até do mundo. Mas eu tenho o poder de acabar com isso, modificando meus pensamentos. E os pensamentos são tão importantes na vida da gente que a gente consegue modificar uma situação, por exemplo, de poluição em um lago, enfim, só com a imposição do pensamento sobre a matéria. Mas eu tenho que começar a fazer essa mudança na psicosfera para que eu consiga atingir isso. E se eu entender, e cientistas já fizeram isso, tem um cientista japonês chamado Masaru Emoto que fez um trabalho sobre a água, e ele provou que coisas boas, pensamentos bons impostos sobre a água, eles fazem com que a água seja pura, cristalize, fantasticamente bonita. Agora, se colocar coisas ruins, macelentas, pensamentos negativos, ela fica macelenta, fica uma coisa disforme. E se eu consigo modificar a água através do pensamento, através da minha meditação,
e de práticas de coisas boas, eu tenho que me lembrar que 70% do meu corpo é água. Se eu conseguir mudar essa água de 70% que faz parte da nossa Constituição, quanta melhora de saúde eu vou ter nessa encarnação e nas próximas vindouras, porque eu não posso esquecer que tudo que vai acontecer na minha próxima encarnação, eu estou fazendo agora. Eu estou criando esse campo, positivo ou negativo, para o futuro, é agora, com as minhas ações, os meus pensamentos. Entendendo esse processo, eu começo a melhorar tudo. Eu começo a me melhorar a minha família, porque eles vão entender que, pelo exemplo, eu estou tentando mudar, e isso é o fundamental, e às vezes é o diferencial para a espiritualidade, é a maneira como nós tentamos mudar. Ainda não somos perfeitos? Não, precisamos da carne. Precisamos dessa experiência da carne, das provas da expiação para se elevar moralmente, para nos elevarmos moralmente. Então as tentativas são válidas, mas as tentativas de puro coração, né? Porque essa vai ser a única coisa que vai ser cobrado pela minha consciência quando eu desencarnar. É aqueles momentos que eu podia ter feito bem e não fiz, ou me omiti, ou me escondi. Se eu pratico coisas ruins ou más ações, e nós estamos encarnados aqui, todos nós já a praticamos, conscientemente ou não, mas é uma maneira da gente mudar essa realidade, a gente trabalhar para que, com cada ação positiva que eu fizer, eu consiga anular uma negativa que eu fiz. Então, quando a gente reencarna aqui, a gente traz aquela bagagem negativa daquelas coisas atávicas que eu não consegui resolver nas outras encarnações. Mas o nosso objetivo reencarnatório aqui, como é a ascensão moral, eu tenho que pegar essa carga e ir tirando essa carga do meu espírito. Quando eu desencarnar, eu tenho que estar mais leve do que quando eu encarnei. E na maioria das vezes isso não acontece. Na maioria das vezes a gente, quando retorna à parte espiritual, retorna com mais problemas que eu vou ter que resolver no futuro através de outras encarnações. Mas se eu entender esse processo que as obras básicas nos trazem, eu vou começar a trabalhar para que essas coisas se modifiquem na minha vida. E eu consiga ganhar positivamente a oportunidade cada vez mais difícil de nos reencarnarmos aqui. Eu consigo reencarnar, consigo evoluir, consigo atingir meu objetivo, e ao final do trabalho estou melhor, ao final do trabalho reencarnatório, eu vou estar melhor do que quando eu comecei essa jornada. Seres espirituais ainda precisando da matéria, precisando da dor, das provas, das expiações, para se elevar moralmente. Vai ser sempre assim? Não. À medida de que a gente começar a colocar, então, como já foi dito, o espírito acima da matéria, à medida que eu não colaborar mais com uma sociedade materialista, à medida que eu começar a pensar nos meus atos diários em modificação disso, em modificação para uma sociedade que privilegia o espírito e não a matéria, eu vou começar a mudar, não só a mim, mas vou começar a mudar a minha sociedade, a psicosfera do meu planeta. E, com isso, ajudando também no progresso do planeta, que é muito importante. Porque é uma lei moral, é uma lei de Deus, é uma lei inexorável, ou seja, nós estamos nela e não podemos saltar desse barco ou desse trem. O mineiro gosta muito de falar trem, né? Então, gente, se a gente começar a ler essas informações, esses conhecimentos com o coração e começar a entender que isso é necessário para a minha evolução, quanto antes eu fizer isso, mais cedo eu vou ascender a orbes melhores. Isso não quer dizer que no futuro, por sermos espíritos melhores, não tenhamos a necessidade ainda de permanecer nesse orbe da Terra aqui, até para ajudar as pessoas que ainda estão no caminho, né? Os espíritos também nos dizem que quando a gente enxerga pouco, a gente está enxergando mais do que uma pessoa que é cega. Então a gente vai guiar aqueles que enxergam menos do que a gente.
Mas a gente vai guiá-los pela obrigação? Não, ninguém consegue convencer quem quer que seja, empurrando goela abaixo um conhecimento. Agora, com a fé raciocinada, com a conversa, com a lógica dos ensinamentos, a gente consegue obter muito mais sucesso do que pela força. Então, essa jornada toda ela está interligada. Todos os conhecimentos que nós aferimos dentro das obras básicas e nas correlatas seguras, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, e aí vai, né? A gente tem uma pleiade de encarnados aqui que estiveram por aqui e eram espíritos bem evoluídos. Todos estamos no caminho. Todos. Essa é a boa notícia. Uns mais à frente, uns mais atrás, mas a boa notícia é que todo mundo vai chegar lá, mas o tempo que isso vai levar, a gente não tem ideia. Essa construção sempre vai ser individual. A construção da evolução é individual. A espiritualidade superior, os espíritos de luz, eles não se intrometem na nossa evolução, eles nos inspiram. Mas a gente sempre vai ter o livre-arbítrio de seguir ou não as inspirações. Essa é a beleza do processo, porque não existe virtude na obrigação. Por isso que Deus não nos obriga a fazer nada. Nós temos que irmos para a luz. E a escolha entre a luz e as trevas sempre vai ser nossa. Vai ser sempre um livre-arbítrio nosso. Então urge, porque os tempos da transição já estão em andamento, que nós entendamos todos esses ensinamentos e recados que a espiritualidade nos traz diariamente e que possamos, através desse entendimento, abrir o nosso coração para o bem, abrir o nosso coração para a caridade, porque Jesus disse que fora da caridade não há salvação, e a expressão máxima da caridade é o amor incondicional. Então, que nós tenhamos amor incondicional a todos os nossos irmãos, amados ou não amados. E os não amados é muito mais difícil, mas isso vai provar que nível de ascensão moral eu tenho. No momento que eu não querer mais, ou não pensar mais mal para aqueles que nos querem mal. Nesse ponto em diante eu vou ser um espírito diferenciado. Isso é possível nessa encarnação? Sim, é possível nessa encarnação, desde que nós acreditamos que esse seja o caminho. Então, vou agradecendo a oportunidade de ter estado aqui com vocês e encerrando com uma oração, agradecendo ao plano espiritual, as boas intuições do plano espiritual, para que consigamos atingir o maior número de corações possíveis nesse momento de transição planetária e que nós, como sociedade, comecemos a fazer essa mudança de uma sociedade materialista para uma sociedade que privilegia o espírito sobre a matéria. Que assim seja, graças a Deus.